Eu ocupo a tribuna neste momento para tratar de um assunto que considero um assunto importante, fundamental, e daqui a alguns minutos estarei falando diretamente através da rádio a esse município que acaba de receber por parte do governo federal uma ajuda fundamental, uma ajuda importante. O Brasil todo assiste, e o Brasil todo assiste porque assim tem feito os meios de comunicação, senador Paim, mostrando como tem sido a realidade nesses últimos dias do povo da Amazônia, sobretudo do meu estado do Amazonas, que ainda está debaixo d'água, porque é diferente as cheias que acontecem em qualquer cidade, em qualquer estado, quando as cidades alagam, mais horas ou poucos dias depois já está tudo na normalidade. No estado do Amazonas, não. Quando o rio enche, aproximadamente 30 a 90 dias, as casas ficam debaixo d'água e a população se obriga a se adaptar com aquela nova realidade e viver num espaço muito menor dentro de suas casas. Isso quando não tem que abandonar, o que é comum acontecer, elas abandonarem suas casas temporariamente para viverem em abrigos. O governo federal, juntamente com o governo do estado, com as prefeituras, tem feito uma grande mobilização no sentido de amenizar essa situação extremamente dramática. O governo federal vem liberando recursos através da Defesa Civil para o Amazonas e para os próprios municípios para que façam frente a uma série de problemas que aparecem junto com a cheia. Agora, a notícia que eu trago hoje aqui é uma notícia muito importante. Procurei há algum tempo, assim como fazemos com o Ministério da Integração Nacional, com o Ministério da Agricultura, no sentido de garantir alargamento da dívida dos agricultores que perdem não apenas o seu lugar de moradia tranquilo, mas perdem a sua própria capacidade produtiva. Várias vezes já conseguimos com que o governo federal perdoasse a dívida dos pequenos agricultores, mas procurei também o ministro da Previdência Social, o ministro Gabas, que eu aqui abro um parênteses para falar como ele tem sido atencioso no diálogo com os parlamentares do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. O ministro Gabas tem sido uma pessoa muito presente, muito ciosa, cuidadosa em ouvir as reivindicações e, na medida do possível, atender todas essas reivindicações. E eu hoje venho à tribuna para comunicar o fato de que o ministro acaba de assinar a portaria 228, datada de ontem, 10 de junho de 2015. Uma portaria que autoriza o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, a antecipar, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de inundações, reconhecidas por ato do governo federal, aos beneficiários domiciliados no município, e no caso é o município de Benjamin Constant, no estado do Amazonas, o pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial para o primeiro dia útil do cronograma a partir da competência julho de 2015 e enquanto perdurar a situação. Ou seja, o beneficiário que optar poderá receber, além do seu benefício mensal, a antecipação de mais um benefício, senhor presidente. Ou seja, os moradores do município de Benjamin Constant, que é um município que decretou estado de calamidade, que foi reconhecida pelo Estado, que foi reconhecida pela União, todas as pessoas que recebem benefícios continuados da Previdência Social podem solicitar da Previdência uma antecipação de outro benefício, ou seja, no mês que vem eles não receberão um benefício, senador Caiado, receberão 2 benefícios. O segundo, ele é a antecipação que deverá ser paga depois de 3 meses de carência, em 36 prestação, sem a cobrança de qualquer tipo de juro ou sem o estabelecimento de qualquer correção monetária. Repito, o salário, o benefício que esses homens e mulheres receberão de Benjamin Constant serão pagos após 3 meses do recebimento, iniciará o pagamento, com prestações que durarão 3 anos.
sem que nessas prestações seja aplicada qualquer correção monetária ou qualquer formas de juro, o que é extremamente importante para essas pessoas, porque é comum, a gente sabe, que beneficiários e pensionistas do INSS costumam buscar crédito no mercado, na praça, e não pagam pouco por esses créditos, pagam correção monetária, pagam juros, o que a Previdência Social, reconhecendo o estado de calamidade, o que o governo federal vem fazendo, é como se fosse dar um empréstimo a essas pessoas para que elas possam fazer frente a essa situação delicada, porque passam em decorrência da cheia, e não cobrem nenhum centavo de correção monetária ou de juros. Eu conversei com o ministro a respeito disso. O primeiro decreto assinado, repito, o decreto 228, de 10 de junho de 2015, é um decreto dirigido ao município de Benjamin Constant. É um município muito importante, além de muito querido, do meu estado do Amazonas, um município que fica na região do Alto Solimões, numa região fronteiriça ao Peru e à Colômbia, não é? O Brasil lá tem a tríplice fronteira, de um lado o Peru, de outro lado a Colômbia e o Brasil, sendo que Benjamin Constant faz divisa mais com o Peru, não é? E é um município importante, temos lá uma unidade da Universidade Federal do Amazonas, um IFET, programas importantes naquela região, de um município que tem uma presença indígena forte, e um município próspero, que no passado viveu muito da extração da madeira e hoje, por conta de uma série de limitações, procura diversificar a sua produção. Então, creio que esse tipo de ajuda vai contribuir muito, não só com as famílias. Eu aqui me refiro às famílias, porque é óbvio que num momento delicado como esse, o nível de exigência, de gasto de uma família, ele se amplia significativamente. Então, esses recursos vêm contribuir diretamente com as famílias, mas vêm contribuir também com o município de Benjamin Constant, porque imagina o valor total que isso representa. Grande parte dos municípios do interior, não do meu estado Amazonas, mas do interior do Brasil, a maior fonte de renda desses municípios periféricos pequenos, geralmente são os pagamentos dos benefícios previdenciários, os pagamentos do INSS. Então, quando algo como isso que está acontecendo ocorre, do governo federal antecipar o pagamento de um benefício, é óbvio que quem vai ganhar muito com isso é o próprio município. O comércio vai viver um momento de revitalização muito importante, porque as pessoas passam a ter mais recursos para comprar. A economia revitaliza, senador Paim. Então, eu quero aqui, primeiro, fazer um profundo agradecimento ao ministro Gabas, o ministro que tem sido, repito, extremamente atencioso com todos os parlamentares, com todos os integrantes do Congresso Nacional, senadores e deputados, o ministro que agora, toda a matéria que tramita na casa e que esteja diretamente vinculada à Previdência, não se nega em vir às comissões, em debater as matérias, em discutir aonde pode ou não pode fazer mudanças, enfim, e nesse caso específico, no que diz respeito ao enfrentamento de um problema, o ministro foi extremamente atencioso. Isso porque, senador Paim, os municípios do Acre já tinham recebido esse benefício. E eu fui e questionei, olha, se o Acre recebeu, por que não o Amazonas receber? Ele disse, não, senador, o Amazonas vai receber também. E hoje eu trago essa bela e importante notícia de que o município de Benjamin Constant, um município tão longe, tão difícil, para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senador Paim, para chegar a esse município de Benjamin Constant, a gente tem que pegar, se não quiser ir de barco e levar uma semana viajando, porque podemos subir o rio Amazonas, subir o rio Solimões e dali uma semana a gente chega no município de Benjamin Constant, uma semana ou mais. Mas se não, a gente pega um avião e com 1h30 de viagem, um Boeing, a gente chega ao município de Tabatinga. Chegando ao município de Tabatinga, tem que pegar um barco para chegar ao município de Benjamin Constant.
porque não há como chegar de estrada ao município de Benjamin Constant. Então, um município distante, mas um município sempre muito importante, que teve uma presença significativa no processo do desenvolvimento do Estado. Então, esse será o primeiro dos outros municípios, senador Waldir Raupp, que deverão receber esse benefício tão importante por parte da Previdência Social. Então, eu quero aqui mais uma vez cumprimentar a presidenta Dilma, cumprimentar o ministro Garbas e dizer que tenho certeza, se cada morador, se cada beneficiário da Previdência tivesse condições, ele também expressaria a sua alegria e os seus agradecimentos, porque a pior situação seria assistir ao sofrimento que passa toda uma população e nada fazer em favor ou em benefício dessa população. E aqui eu repito, nós vivemos anualmente esse problema na região amazônica, porque 6 meses os nossos rios baixam, vivemos a estiagem e 6 meses os nossos rios sobem, então vivemos as cheias. Entretanto, o normal é que a seca não seja tão seca a fim de prejudicar ou de isolar grande parte das comunidades e que as cheias não sejam tão fortes assim, no sentido também de isolar e trazer transtornos à população. Mas nesses últimos anos, efetivamente, o que ocorre é que a gente tem vivido com maior intensidade e maior frequências, cheias, uma batendo recorde em relação às outras. E isso significa transtorno para a vida das pessoas. Portanto, a presença e a colaboração do governo federal é fundamental para que as pessoas enfrentem da melhor forma esse tipo de problema. Senhor presidente, dito isso, eu apenas quero concluir o meu pronunciamento e concluirei rapidamente, destacando aqui as votações que vêm ocorrendo na Câmara dos Deputados. Os senhores senadores que já estão acostumados em me ouvir da tribuna falar a respeito da cota de mulheres e da necessidade, da importância, da justeza que é uma cota de gênero para o parlamento brasileiro, para um país cujo eleitorado, mais de 51% é formado por mulheres, mulheres que têm o maior nível de escolaridade em relação aos homens, mulheres que participam com mais de 40% da força produtiva da nossa nação, mas que, infelizmente, ocupam, em média, somente 10% das cadeiras do nosso parlamento. Aqui na Câmara, aqui no Senado, nós somos 13 senadoras, num total de 81, ou seja, representamos e ocupamos um pouco mais de 16% das cadeiras. Na Câmara dos Deputados, são 51 mulheres num universo de 513 deputados, ou seja, menos de 10% das cadeiras aqui ao lado na Câmara são ocupadas por mulheres. Isso se repete, se sucede nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras dos Deputados. A Câmara dos Deputados havia marcado a votação para hoje, senador Paim. Vossa Excelência, que até agora comemora os 20%, como eu comemoro, de cota para negros no Poder Judiciário, né? Isso é fenomenal, isso é fantástico, é o reconhecimento da desigualdade, é o reconhecimento da diferença e o estabelecimento de políticas para superar essas desigualdades e diferenças. Então, a Câmara havia marcado a votação para a lei de cotas hoje pela manhã, mas em decorrência ainda da falta de uma certa maioria, ficou transferido para a próxima terça-feira. Lá, o nosso projeto é 30%, mas as deputadas, com todo o aval das senadoras, debatem com os líderes partidários, com os parlamentares, e aqui eu faço um registro, lá na Câmara, o que a bancada feminina fez? Gravou, com os seus aparelhos de telefone celular, a opinião de cada deputado. Cada deputado teve a oportunidade de fazer uma gravação dando a sua opinião acerca da cota de mulheres. E a grande, esmagadora maioria opinou favoravelmente à política de cotas. Então, o que nós precisamos agora é assistir uma votação aprovando a política de cotas. E está em curso uma negociação. Se não 30, quanto será? Mas eu penso que algo tem que ser. E parece que é isso
que vem tomando muita força na Câmara dos Deputados. Eu espero que na próxima terça-feira eu possa retornar a essa tribuna e trazer notícias alvissareiras, notícias importantes no sentido de garantir uma presença maior das mulheres nos espaços de poder, principalmente nesse espaço onde nós construímos o arcabouço legal do nosso país. E que esse arcabouço seja construído por homens e mulheres é um fato nada irrelevante, mas é um fato muito importante para que a gente possa ter da política o melhor da política, para que a gente possa ter das leis as melhores das leis, aquelas que congregam e agregam em si as sensibilidades dos homens e também as sensibilidades das mulheres. Então, estamos aqui não só na torcida, mas trabalhando também, ajudando naquilo que for possível para que a Câmara aprove, a partir da terça-feira da semana que vem, nessa reforma política em curso, a cota de gênero, ou seja, a cota em favor das mulheres brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente.